poder comum na semente. A questão é se a semente é colocada no lugar correto. Da mesma forma é a palavra. A palavra ela tem um poder natural da palavra. E quando essa palavra ela cai numa terra boa, ela frutifica. Amém? Então o problema nunca está na palavra. O problema sempre está onde essa palavra é recebida, ou na receptividade da palavra. O que entre tantas definições de maturidade, deixa eu te dizer mais uma definição de maturidade. Maturidade não tem a ver com a minha ida para o céu. Maturidade não tem a ver com a minha ida para o céu. Maturidade tem a ver com o quanto dos céus eu tenho na terra. Entendeu isso não? Maturidade não tem a ver com a minha vida na eternidade, lá no céu. Ainda que a eternidade já começou. Maturidade tem a ver com quanto dos céus eu tenho na terra. Queridos, quando nós não entendemos isso, nós definimos que Jesus ele veio apenas resolver problemas. E é verdade que ele resolveu os nossos problemas. Amém? Ele resolveu o problema de saúde. Diga eu sou curado. Diga eu sou curado. Agora diga para o seu vizinho, você é curado. Amém? Isso era um problema que você tinha e que eu tinha. Mas ele resolveu. Você pode não estar vivendo, mas esse problema está resolvido. Maldição, esse foi outro problema que ele resolveu. Amém? Pobreza, foi outro problema que ele resolveu. Porém, a ideia do reino, porque Jesus ao nascer, crescer, iniciar o seu ministério com 30 anos, ele já começou a resolver esses problemas. Porém, a ideia de Cristo foi muito mais, foi muito além do que resolver apenas problema. A ideia de Cristo era que aquelas pessoas pensassem como os céus pensam. Era que as pessoas entendessem como é os céus, como é a cultura dos céus. É importante nós lembrarmos que Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Ainda que o arrebatamento vai acontecer, amém? Amém? Você precisa estar mais animado quando falar de arrebatamento, irmãos. Você precisa ter uma viva esperança, amém? Ainda que não há plano de fuga, mas o arrebatamento é o último acontecimento da história, amém? Eu digo assim, para a igreja, é o único acontecimento, o último acontecimento. Então, por mais que nós vamos viver o arrebatamento, mas a ideia de Deus sempre foi manifestar os céus na terra. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Escute, queridos. Existe coisas que só funcionam por determinadas leis. Por exemplo, o peixe faz na água o que ele não faria no ar. E o pássaro faz no ar o que o peixe não faria, o que ele não faria na água. São leis que eles foram criados para isso. Então quando eles estão dentro da sua autoridade, dentro do seu território, eles fazem coisas que qualquer pessoa em outro qualquer bicho em outro território jamais faria. Existem vários pássaros que mergulham na água, pega o peixe e sai, né? Mas ele consegue ficar lá 10 minutos lá embaixo? Não. Eles conseguem até entrar naquele território, mas é rápido. Mas cada um funciona no seu território, na sua jurisdição. O reino dos céus
ele funciona em determinada jurisdição. O cristianismo, ele não funciona de fora para dentro, ele funciona de dentro para fora. Ou seja, o cristianismo não funciona na carnalidade, ele funciona na espiritualidade. Deus é espírito. É por isso que cristianismo não é um aglomerado de regras. Cristianismo é a vida de Deus fluindo em nós. A igreja, durante muito tempo, ela tentou resolver, ou tem tentado resolver os seus próprios problemas. E isso, irmãos, é um engano. Por exemplo, o homem tem tentado resolver o seu problema com o pecado. Eu estou na igreja, agora eu preciso parar de pecar. Não, você não entendeu. Você não consegue parar de pecar. Cristo nos liberta e nos libertou do pecado. É essa a verdade. Porque se o homem conseguisse se autolibertar, ele não precisaria de Cristo. Agora, quando Cristo entra na nossa vida, Ele cresce em nós, Ele nos dá uma nova natureza. Nós ficamos incompatíveis para o pecado, e o pecado fica incompatível conosco. Paulo disse: eu estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim. Mas Paulo não estava vivendo na terra, mas o mundo estava morto para ele, e ele estava morto para o mundo. O que eu quero dizer é que existem coisas que só vão funcionar quando nós estivermos no ambiente correto. Fora desse ambiente não funciona. Ontem à noite nós estávamos lá em cima, o Egídio estava mexendo na iluminação da sala lá, e ele mexendo nos fios lá, e eu falei para ele: Egídio, esses fios aí não tem energia não? Ele falou: tem, pastor, mas só dá choque se pegar nos dois. Foi isso, né, Egídio? Mais ou menos, né? Ele falou: se você pegar num só e não tiver terra, como é que fala? Aterramento, alguma coisa, né, Egídio? Eu falei: eu não pego nem desligado, Egídio. Por quê? O que o Egídio estava me dizendo? Ele estava me dizendo que precisa dos dois polos, ou de algum aterramento, para que a energia funcione. Um só não vai funcionar. Então não adianta eu ter só um polo. Eu preciso estar no ambiente correto. Eu preciso. Por que muitas pessoas estão frustradas com o Evangelho? Porque elas tentaram viver o Evangelho de forma carnal. Capítulo 1 de Efésios, versículo 15. Paulo está orando pelos crentes de Éfeso, amém? Amém? Irmãos, se tem uma coisa que eu acho tremenda na vida deste homem, é que eu não sei a dimensão que todos os outros homens oravam, até por os outros apóstolos, até porque Atos 6 falam que eles tinham uma vida de oração, o ministério da oração e da palavra. Mas para mim, a Bíblia é muito escancarada nessa vida de oração desse homem. Esse homem era incomum. Paulo teve revelações que nenhum dos apóstolos tiveram, pela sua dimensão e pelo seu nível de revelação. E aqui, no versículo 15 do capítulo 1, Paulo está orando aos crentes de Éfeso, e ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Olha, perceba a fé e o amor trabalhando junto. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante. Fé e amor, amor e fé. A fé que opera pelo amor. Paulo ficou sabendo do amor, né, da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações. Paulo está dizendo: eu oro por vocês constantemente. E olha que agora Paulo vai falar sobre o que ele orava. Olha o que ele diz, qual era a oração de Paulo: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda Espírito. A palavra Espírito aí está com letra minúscula. Amém? Está falando do Espírito. Para que o Espírito, para que o Senhor nosso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação
no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Diga comigo, pleno conhecimento. Diga comigo, pleno conhecimento. Por que que Paulo está falando de um conhecimento pleno ou de um pleno conhecimento? É que existe conhecimento que não é pleno. Pleno conhecimento é epignose, um conhecimento exato. Existe uma dimensão de conhecimento que não é pleno, não é completo. Não é o conhecimento por inteiro. E Paulo está dizendo, eu estou orando para que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. No conhecimento completo. Olha, ele continua no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está falando para que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, iluminados os olhos do vosso coração. Paulo está dizendo sobre os olhos do nosso coração. E quando a Bíblia está falando sobre coração, em alguns momentos ela está falando sobre alma, em alguns momentos ela está falando sobre espírito. Nesse caso, Paulo está falando para que os olhos do vosso espírito. Diga comigo, o meu espírito tem olhos. Diga comigo, o meu espírito enxerga. O meu espírito ouve. Será que Paulo está falando de alguma coisa que não é real, irmãos? Se você olhar 1 Coríntios capítulo 15, eu amo esse texto. Paulo está falando sobre corpos naturais e corpos espirituais. Escute, queridos, iluminado os olhos do vosso coração. Seu coração, seu espírito tem olhos. O seu espírito pode enxergar. Diga amém. Agora deixa eu te perguntar, você tem enxergado com ele? Existem coisas que presta atenção, se você continuar lendo até onde eu li, no versículo 23, você vai ver que o que Paulo está falando é profundo. Paulo está falando de coisas profundas, sobre ressurreição, sobre Cristo está acima de todo principado. Só que Paulo começa fazendo assim, olha, para que haja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, iluminando os olhos do vosso coração. Tipo assim, vocês só podem entender tudo isso se o seu coração, se o seu espírito enxergar. Escute, quando nós somos imaturos, toda a nossa vida gira em torno de problemas. E Cristo resolveu nossos problemas, amém? Eu não posso negar isso, isso é uma verdade. Mas um cristão maduro, ele vive acima dos problemas. Ele sabe que os seus problemas foram resolvidos e ele não se engasga com os seus problemas. Por quê? Porque ele está sempre vendo com os olhos do seu coração. A sua visão, escute, uma pessoa carnal, ela resolve um problema com o irmão na carne. O problema é pessoal. Uma pessoa espiritual, madura, primeiro que se ela é madura, ela não vai levar em consideração o que o outro fez,
Porque por ela ser madura, ela vai usar o fruto do Espírito e vai perdoar. Dá para entender isso? Escute, queridos, o problema não é quando uma pessoa carnal nos aborda. O problema é quando uma pessoa carnal nos aborda e nós respondemos na altura da carne. O problema nunca, o fator primordial não está na ação. Na lei da física diz que toda ação tem uma reação. Mas quando alguém é espiritual, ele reage de forma diferente. Quando você olha para a vida do apóstolo João, chamado, nomeado como filho do trovão, ele e o irmão dele, filhos do trovão. Para ser considerado filho do trovão, irmão, o cara não era brincadeira, não era? Não era não. Esse cara era, como diz lá no Nordeste, era fogo na roupa. Mas ele foi crescendo em Deus. Queridos, o problema não é como nós chegamos, o problema é como nós estamos. O problema não é se nós chegamos valente demais, carnal demais, bravo demais, pornográfico demais. O problema é o que o Evangelho fez conosco depois de anos. Porque tem gente que pensa que Deus é Papai Noel. Deus, olha os meus planos aí, vem abençoando. Isso é crente maduro. Gente madura não fala para Deus abençoar os seus planos. Ele pergunta a Deus: o que o Senhor tem para mim? Onde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu esteja? E ele não muda por causa de problema, e nem fica porque está bom. Ele se move pela direção. Isso é maturidade. Gente madura, escute, querido, gente madura, ela larga a rede quando está cheia para seguir Jesus. Você sabe quando é que o nosso chamado tem preço? Você sabe quando é que o nosso chamado vai ter um grande valor? Quando o dia que Ele nos chamou, nós deixamos grandes coisas para seguir. Porque se nós não tinha nem um pau para dar no gato, meu irmão, nós não deixamos nada para seguir. Existem coisas que nós só vamos enxergar com os olhos do nosso coração. Existem coisas que nós só vamos ouvir com o nosso espírito. Existem coisas que nós não vamos entender aqui com o psique. O nosso psique, a nossa alma, ela deveria ser influenciada pelo nosso espírito. O nosso eu, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio deveria ser decidido por aquilo que nós temos no espírito. O apóstolo Paulo diz que nós somos um vaso de barro, mas que nós temos um tesouro dentro de nós. O que é esse tesouro? Para que a glória seja do Senhor e não nós. Quem é esse tesouro? É o próprio Deus. Essa riqueza que há dentro de você. Como é que você pode se achar pobre se o teu espírito está vestido ou revestido de riqueza? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de glória. E dinheiro e prosperidade deveria ser reflexo da glória, porque não tem nada mais miserável do que uma pessoa com dinheiro sem ser próspera. A glória na nossa vida não deve se limitar apenas ao mover. A glória na nossa vida também reflete em recursos e finanças. Vai para Mateus capítulo 16. Vocês já me viram pregar dezenas de vezes sobre isso. Mateus 16. Esses dias eu estava ministrando num lugar, quando o ministro de louvor, quando o ministro de louvor começou a falar aquilo que a gente já sabe sobre átrio, santo e santo dos santos.
O átrio, o lugar do sacrifício, o santo, aonde o sacerdote entrava todos os dias, não é isso? E o santo dos santos, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, é isso? Ele começou a falar sobre aquilo. Claro que isso é conhecido nosso, mas na hora que ele começou a falar do santo dos santos, eu comecei a pensar no meu espírito. É o meu espírito que é o santo dos santos hoje. Uau! Você já imaginou que o seu espírito é o lugar onde Deus habita? O nosso corpo é o lugar do sacrifício. A nossa alma é o lugar do candelabro, onde existem luzes artificiais, mas o nosso espírito não tem luz artificial, só tem a glória de Deus. Muitas pessoas estão buscando a arca, irmãos. Como é que fala? Os antropólogos, né? Estão buscando a arca, irmãos. Por que às vezes nós estamos buscando tanta coisa física? Por quê? Porque nós não estamos enxergando com os olhos do nosso espírito. Irmãos, você já imaginou se achasse a arca hoje? Fuzuê que ia dar, irmãos. Diz que tem a igreja católica que fala daquele manto. Como é que chama, Elias? Aquele manto? Santo sudário, irmãos, diz que tem aquilo lá, ninguém pode tocar, ninguém. Irmão, presta atenção, você já imaginou se achasse a arca? Irmão, para mim Deus escondeu aquela arca lá, mas escondeu e não quer mostrar para ninguém. Por quê? Porque a gente se tornou tão natural, para não falar carnal, que nós estamos buscando coisa, quando na verdade o santo dos santos é o meu espírito. Deus habita aqui dentro, Deus habita aí dentro. Irmãos, não tem nada mais rico do que isso. Ele está aqui. Eu sou o tabernáculo de Deus. Deus veio tabernacular sobre nós. Ele habita dentro de mim. O Todo-Poderoso que ficava naquela caixinha de madeira, agora Ele habita aqui dentro. Irmãos, a gente ouve isso 1 milhão de vezes e a gente não entende isso. E o ministro de louvor falando, eu falei, uau, isso é poderoso demais, cara. Por que a gente está procurando coisinha, irmão, lencinho, martelinho, essas porcariadas, essas bugigangas, essas indulgências, o qual Lutero bateu? Quando nós entendermos que Deus está dizendo, eu não quero. Irmãos, tem gente que ela preza a estrutura, mas ela não é igreja. Nós precisamos entender o que é igreja. Igreja sou eu. Nós estamos tentando melhorar essa estrutura para ficar boa, mas essa estrutura é para nós. Ele habita no templo que Ele mesmo fez, e esse templo é você. Ah, irmãos, isso aqui é o gasofilaço, certo? Você imagina, irmãos, que alguém no culto entrasse aqui, preenchesse um cheque de R$1 milhão e colocasse aqui dentro? Você acha que esse gasofilaço teria mais valor, assim ou não? E a gente soubesse que tem R$1 milhão no cheque aqui, Marcelo? Você acha que a gente trataria, irmão, esse gasofilaço da mesma forma que o outro que não tem um cheque de R$1 milhão? Quando terminarmos, a primeiro gasofilaço que a gente abria era isso daqui, para tirar o chequinho de R$1 milhão que está aqui dentro, e orando para ele ter fundo. Até então, irmãos, meu pai dizia uma frase assim, claro que meu pai estava errado, mas ele dizia assim: quanto você tem no bolso? Se você falasse, eu tenho R$2, ele falava, você só vale R$2. Meu pai dizia que o homem vale pelo que tem. Humanamente, irmãos, isso não é verdadeiro. Mas se tivesse R$1 milhão aqui dentro, alguém estava preocupado, irmãos, com essa caixa ou com o que tem dentro? Você acha que se o ladrão pegasse a caixa, ele estava preocupado com a caixa ou o que tem dentro? O valor disso daqui, irmão, todo mundo ia cobiçar isso daqui, mas não é por ele, é pelo que tem dentro dele. O que tem dentro dele é R$1 milhão. É isso que você tem que entender. Foi depositado em você milhões. Era só uma caixinha, irmãos. Você era só uma casinha.
Na hora da oferta, Jesus, você tinha essa entrada aqui. Na hora da oferta, Jesus pulou dentro de você. O diabo olhava para você, não valia nada. Mas agora, o que está dentro de você é precioso. Você não foi comprado por prata e ouro. Você foi comprado por um preço incalculável. E agora, capeta, e agora, alma, não adianta você falar que eu não tenho valor. Não adianta você falar que eu fui rejeitado. Jesus vive dentro de mim. Smith Wigglesworth dizia: se Deus habita em mim, eu sou capaz de fazer tudo o que Ele faz. Um homem que falou isso, irmãos, há séculos atrás. E quando a gente fala uma frase como essa, ainda soa como heresia. Porque, irmãos, enquanto você olhar para você a partir do que você sente, do que você vê, do que você ouve, você nunca vai ter o valor exato. Enquanto você, todo o seu valor estiver naquilo que o seu marido diz, naquilo que sua esposa diz, naquilo que o IBGE diz, naquilo que as pessoas dizem, você nunca vai, se falar o bem, irmãos, for medíocre. Se falar o mal, é raro. Mas falaram que eu sou benção, for medíocre. Minha dimensão é maior que isso. E eu não estou falando isso para soberba, irmãos. Eu não estou falando isso pelo dom. É porque nós estamos avaliando pessoas pelo dom que ela tem, pelos países que ela prega, pelos lugares que ela vão, pela multidão que ela junta. Não, o seu valor não está ligado ao que você faz. O seu valor está ligado em quem você é. Eu tenho valor. T.L. Osborne dizia assim: eu sou importante. Eu vou dizer que ele não era? Você acha que alguém que o Espírito Santo mora dentro não é importante, irmãos? Importantíssimo. Escute, humildade. Luiz Hermínio diz assim que humildade não é pensar menos de si. Luiz Hermínio diz que humildade é pensar menos em si. Humildade não é você pensar menos de você, é pensar menos em você. Isso é humildade. Por quê, irmãos? Porque Jesus, sendo quem Ele era, não teve por usurpação ser quem Ele era, e tornando forma de homem, irmãos, e servo. Por que, irmãos, que ele não teve problema de se tornar forma de servo, irmãos? Porque Ele sabia quem Ele era. Ah, pastor, eu tenho medo de lavar louça e virar mulher. Não, irmão, o que vai virar mulher não é lavar louça, não, é outras coisas. Quando você tem medo de virar mulher por lavar louça, irmão, já tenho dúvida se é homem. Você sabe? Por que, irmãos? Eu preciso entender quem eu sou. Irmãos, independente se eu estou lavando banheiro, independente se eu estou cuidando de carro, não é o que eu estou fazendo que determina quem eu sou. É por eu saber quem eu sou que eu posso fazer qualquer coisa. Acabou. Jesus lavou os pés dos discípulos, irmãos. Irmãos, Jesus era tão maduro que o traidor foi o único que recebeu um pãozinho molhado na boca. Mas tem que cantar aquela música: de quem é esse amor, não é? Irmãos, aqui para nós, só nesse grupinho aqui que a gente tem aqui, irmão, dá para tratar melhor o traidor? Não, de boa, seja real com você. A gente trata ele melhor ou pior, irmãos? Não, a gente está beijando quem nos beija, irmãos. A gente está querendo quem nos quer. Você não está nem aí para mim, eu não estou nem aí para você. Por quê, irmão? Porque nós não entendemos o que é o reino. Quem é o traidor? Jesus falou, fica olhando. Por que ele não falou: oh, endemoniado do inferno, sai daqui, ô seu tribulação, filho do capeta. Vá para o inferno, seu endemoniado. Sabe o que Jesus nos ensina? Que os traidores têm que ser tratados melhor. Que aquele que nos ofende tem que ser tratado. Isso é maturidade, irmãos.
Porque a questão não é o que fazem conosco, é o que nós deixamos fazer conosco. Pastor, a mesma coisa. Não, eu posso fazer algo com o Antônio, mas que o Antônio não deixou fazer com ele. Eu posso tentar ofender o Antônio e ele não deixar ser ofendido. Todo mundo não, os fariseus passavam perto da cruz e falavam assim: você não é o Cristo? Sou. Desce daí, a gente acredita no você. Irmão, tem gente que só acredita na gente descer da cruz, irmão. Deixa eu falar um negócio, se eu descer da cruz eu quero ser um pau, velho. Deixa eu na cruz. Irmão, cuidado com as pessoas que querem tirar você da cruz, irmãos. Irmãos, você sabe o que é crente bom? É crente crucificado. Crente fora da cruz não presta, irmão. Não presta não, irmão. A gente fora da cruz, a gente vira o troço. Cuidado com todo aquele que diz: desce daí, você vai. Jesus não se moveu por isso, irmão. Ele não precisava provar nada para ninguém. Escute, quando você amadurece, você não precisa provar que é próximo pelo carro que você tem lá fora. Você não precisa provar nada para ninguém pelo que você tem, porque você não é baseado no que você tem. Você é por aquilo que Deus diz que você é. Mas essa não é uma visão da alma. Essa não é a visão contemporânea de status, de sucesso. Irmãos, essa semana eu li que o ex-presidente que foi preso, a Polícia Federal gastou 150 mil com ele, em 15, 20 dias. Eu falei, gente, política é cara até na cadeia. Já estou arrependido de querer que ele fosse preso. Presta atenção, irmãos. Você pode olhar para você mesmo e se achar que é comum. Mas nem o inferno acha que você é comum. Ele sabe que você é diferente. Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Aleluia. Eu contei para vocês, mas deixa eu repetir antes de nós lermos. Esses dias eu estava na cidade do Denis, aqui, tal. Rio Claro, obrigado. Rio Claro, irmãos, eu estava lá, o Bertelli ia pregar sexta-noite. Ia pregar sábado à noite, eu ia pregar domingo de manhã e domingo à noite. Eu cheguei primeiro que o Bertelli, ele estava vindo de outro lugar. Aí eu não conhecia pessoalmente, eu tinha falado com ele por telefone. E aí quando ele chegou, eu fui cumprimentá-lo, conhecê-lo. Aí ele foi para o quarto, depois fomos tomar um café junto. Ele falou para mim: Ricardo, prega lá para mim à noite, lá, prega uma parte que eu chego e dou continuidade na mensagem. Eu falei, beleza. Mas eu não era o pregador da noite. Irmãos, quando nós chegamos na igreja, a igreja estava lotada de apóstolos, de um monte de gente, irmãos. E todo mundo olhando, procurando o Bertelli, porque ele estava lá por causa de quem? Do Bertelli. E aí, irmãos, o louvor rolou, e o Bertelli não chega, e aí o Denis passou a palavra para mim, irmão. Quando eu peguei o microfone, irmãos, era claro, estava nos olhos a desilusão da galera. Eu estou dizendo dos apóstolos, tipo assim, quem é esse mané que está subindo aí? Quem é? E aí, irmãos, eu falei, boa noite, queridos, graça e paz. Eu já sabia, irmão, estava na cara. Só que quando você sabe quem você é, você não está preocupado com o que os outros vão... Ah, não me tratou direito, não sei o que, irmão, isso é coisa de menino. Eu falei, queridos, fique tranquilo que um pregador de verdade está chegando aí daqui a pouco. Vocês podem ficar tranquilos, eu só vou dar uma introdução para ele. Um pregador de verdade está chegando aí. Porque o Bertelli só ia chegar às 9.
comecei a pregar, irmãos. 15 minutos, tinha apóstolo largado no chão. Aí quando eu vi que estava perto do Bertelli chegar, eu comecei a fazer ministração, não parei de pregar. Quando o Bertelli pegou o microfone, ele abriu o texto que eu tinha aberto. Aí no final alguém perguntou para mim, você combinou com ele? Você deu uma introdução mesmo? Aí no outro dia, as pessoas querem fazer agenda com você. Aí na segunda-feira as pessoas querem ligar para você para fazer agenda. Por quê? Porque você viu um dom se manifestar em mim? A terra pode se mover assim, os céus não. Por isso que você não tem valor pelo que você faz. Você tem valor pelo que você é. E qual o valor que você tem? O valor que Jesus pagou. Você é precioso. Nunca pense que um microfone, que uma posição, que um título, que um carro, que uma roupa, que uma casa define quem você é. Eu posso te dizer uma coisa, depois de alguns anos de ministério, quando você amadurece, você para de procurar lugares grandes. Você para de procurar ser reconhecido. Você para de procurar ter agenda cheia. E tudo que você quer é estar cheio. Mateus 16:13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Mantenha aberto. Jesus pergunta sobre o que o povo está dizendo que ele era. E o povo dizia que Jesus era um profeta, que Jesus era isso, que era aquilo. E agora Jesus está perguntando para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? O que Jesus está dizendo, no meu entendimento, é assim: eles andam longe de mim, eles veem o que eu faço, mas vocês andam perto de mim. O que vocês dizem? Como é que vocês me enxergam? Sempre haverá classes de pessoas tendo uma visão e um entendimento diferente de Jesus. Gente imatura pode ver ele como qualquer coisa. Mas gente madura tem uma revelação. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o tanto de informação que nós temos, mas o tanto de revelação que nós temos. O que vai fazer a diferença na sua vida não é o tanto de informação que você tem, mas é o tanto de revelação que você tem. E revelação não é fruto da alma. Revelação é fruto do Espírito que sobe para a alma. Uma revelação é uma porta que o Espírito abre no mundo espiritual. E ele te ensina em 2 minutos o que você precisaria de 5 anos para aprender. A revelação é uma porta que se abre no mundo espiritual. E o Espírito Santo te ensina algo em 2 minutos que você precisaria de 5 anos para aprender. Isso é um entendimento. A revelação é um entendimento que vem na minha vida acerca de algo. E esse entendimento é uma semente poderosa, prestes a frutificar. Jesus você conhece estudando. Cristo você conhece por revelação. Então o senhor está dizendo que eu não posso conhecer Cristo estudando? Não, eu não disse isso. Eu estou falando que se você for para a Bíblia como um livro comum, não. Mas se você sentar e pedir para o Espírito Santo ser o seu professor, ser o seu mestre. Irmãos, isso não é um livro comum. Isso não contém a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Esse livro não contém verdades.
Esse livro é a verdade. Você pode ler qualquer livro sem orar, mas eu não ouso a ler, meditar, sem antes fazer uma oração. Porque tem algo por trás da letra. Tem vida. Escute, igreja, enquanto nós não aprendermos a amar a palavra, nós não vamos viver o sobrenatural. Essa é a palavra de Deus. Ame a verdade. Ame sua Bíblia. Invista tempo. Todo cristão, na minha concepção, tá? Vai eu aqui definir um cristão, tá? Todo cristão, ele deveria andar com a sua Bíblia, com caderno, com lápis, caneta, com iPad, seja o que for. Ele deveria anotar o que Deus está falando com ele. Escrever o que Deus... Não é o que o pregador está falando, é o que Deus está falando. Escute, se você não valorizar o que Deus está falando no seu espírito, ninguém vai valorizar. E se você valoriza... Escute, você sabia que todo bom compositor, ele anda com alguma coisa para gravar? Ele sabe que uma música pode sair em qualquer lugar. Ele grava. Por que você não pode andar com a Bíblia, um caderno? Hoje o celular grava. Escute, se você não valorizar a palavra que Deus te deu. Teve homens na Bíblia, presta atenção no que eu vou falar com todo temor. Teve homens na Bíblia, escute, que falaram para Deus: o Senhor falou isso daqui, vai cumprir ou não? Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus, escute, se Ele diz que te curou, Ele te curou. Se Ele diz que te salvou, Ele te salvou. Se Ele diz que Ele fez, Ele fez. Se Ele diz que a sua família é salva, ela é salva. Pastor, eles não querem, a palavra de Deus é acima disso. São pessoas de coração duro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não está perguntando, ó, se eles tiverem um coração mole e você crê, eles vão ser salvos. Não. Você sabe qual é a parte da Bíblia que funciona? A parte da Bíblia que você crê. Ame a palavra. Leia Salmo 119. O maior capítulo da Bíblia, se assim podemos dizer. Quanto que o salmista está falando? Porque ama a tua palavra e medito nela, porque é a tua palavra, porque é a tua palavra, porque é a tua... Se eu não me engano, só tem 3 versos ou 4 que não fala sobre a palavra. Igreja, ame a palavra. Igreja, ame a palavra. Igreja, priorize a palavra de Deus. Se você tem tempo de almoço, leve a sua Bíblia, abra no seu celular, se alimente com a palavra, se alimente da oração, escute, ame. Nós temos vivido uma igreja contemporânea que não tem relacionamento com a palavra. Tem gente que é bom em ouvir pregador, mas não é bom em meditar na palavra. A palavra tem que ser acima de qualquer pregador. Escute, um pregador pode falhar no que ele diz, mas o que Deus diz não falha. Escute, se você vem para a oração, traga a sua Bíblia, um negócio para você. É que eu vou anotar o que o pastor vai pregar. Não é só isso. É para você anotar o que Deus está falando no seu interior. Irmãos, escute, essa igreja vai orar e vai ler a Bíblia. Essa igreja vai. Vai, irmãos. É isso que nós vamos viver aqui, a palavra de Deus. Nós não vamos negociar. Olha o que aqui diz o versículo 21 até o 23. Nós já estamos encerrando. 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Nós acabamos de ler, eu não sei quanto tempo demorou
do primeiro acontecido até o segundo, eu não sei quanto tempo demorou da revelação de Pedro teve acerca de Jesus, para que Jesus repreendesse Pedro, ou aquilo que estava sobre a vida de Pedro. O que é que o senhor entende como isso, pastor? O homem que acabou de ser elogiado. Eu entendo que no processo da maturidade, tem hora que você vacila. Você está entendendo? Não é que você amadureceu e está amadurecido de uma vez por outra. Tem hora que você tem uma revelação, depois ainda você dá uma vacilada. Você tem uma revelação e tem hora que você dá uma vacilada. É comum, irmãos. É comum. É comum. No processo da caminhada, tem hora que você vai andar sobre as águas. E tem hora que você vai afundar quando você for andar. Estão entendendo isso? Existem áreas da sua vida que você vai descer e vai andar sobre as águas de boa. E tem outras que você vai descer e vai afundar. E daí, irmãos? Se preocupe mais em andar sobre a palavra do que se fundamentar no resultado. Se preocupe mais em andar sobre a palavra do que com o resultado. Se preocupe mais em andar sobre a palavra do que com o resultado. Porque muitos deixaram de andar pela palavra por falta de resultado. O fato de você decidir caminhar sobre uma palavra não quer dizer que você a crê de verdade. Você acha que crê, mas ainda aquilo não é sua verdade. Você acha que Pedro mentiu quando falou para Jesus: eu estou pronto para morrer contigo? Pedro mentiu? Estava fazendo média? Sendo político? Estava não? Não! Estava sendo dissimulado? Não! Ele só falou o que ele estava sentindo no momento, mas aquilo não era a sua verdade interior. Existem coisas que nós estamos falando que ainda não é a nossa verdade estabelecida, mas é a verdade de Deus. Pastor, o senhor fala aí de cura, mas a cura não acontece na minha vida. É a verdade de Deus, ainda que não aconteceu na tua vida. Deus não mente. A sua alma pode mentir. Os sintomas do teu corpo podem mentir, mas a palavra de Deus é verdade. E eu tenho que perseguir uma verdade, até que aquela verdade se torne a minha verdade. Devemos perseguir uma verdade, até que aquela verdade se torne a minha verdade. Dá para entender isso? Às vezes você vai estar orando e vai subir um texto dentro de você, vai aparecer um texto, um versículo dentro de você. Esses dias apareceu Filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Filipenses, né? 4:20, né? 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Eu fui lá no computador, imprimi, colei na parede, no lugar meu de oração, e esse texto subiu por quê? Porque eu estava orando sobre os recursos financeiros para o lugar. E todos os dias eu confesso isso. Todos os dias eu confesso isso. Todos os dias eu confesso isso. E aqui e ali tem chego o recurso. Aqui e ali tem chego o recurso. Escute, quando algo subir dentro do seu coração, um versículo, não pense que aquilo é uma bobeira, aquilo é a palavra de Deus. Vá lá no computador, imprima, coloca no painel do seu carro, na geladeira, em algum lugar, e olhe para aquela palavra e confesse ela. Escute, eu preciso crer que essa é a verdade, e eu tenho que perseguir essa verdade, não importa quantas vezes eu afunde. Verdade é a verdade de Deus, não a minha. Se falhou, não foi ele, foi eu. Se não deu certo, não foi ele, foi eu. Dá para você entender isso? Se não funcionou, não foi ele, foi eu. Ele não volta atrás. Ele é real. Ele é verdadeiro. Haverá momentos que você vai ter uma revelação, e vai ter um momento que você vai se decepcionar com o entendimento errado que você teve. Eu tenho isso, irmãos. Mas eu não abro mão da verdade. Irmãos, o que Deus quer fazer no Brasil, nós não imaginamos. O que Deus vai levantar de pessoas nos próximos anos.
Maturidade não tem a ver com o tanto que você vai viver no céu. Maturidade tem a ver com o quanto dos céus você tem na terra. A sua alma, os seus olhos podem estar vendo dias ruins. A sua alma pode estar sentindo dores. A sua alma pode estar vendo problemas insolúveis. A sua alma pode ter recebido uma notícia, um diagnóstico médico incurável. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Para onde, pastor? Para o Espírito. Esses dias, semana passada foi o negócio do IPTU, não foi, Cleito? Semana passada o Cleito, porque aqui tem 3 imóveis, irmãos. Esse, o do meio e o primeiro. O Cleito me ligou, Cleito, mandou uma mensagem. Mandou uma mensagem dizendo, pastor, o rapaz entregou o papel do IPTU, custa 15 mil IPTU. Irmão, na hora que eu coisou aquilo, eu liguei pro Cleito na hora. Eu falei, como é que é isso aí, rapaz? 15 mil dividido por 12 parcelas, como é que eu vou pagar? Ele falou, eu já fiz as contas, dá 1.400 por mês. Eu falei, 1.400 mais 8 mil, dá 9.400, Jesus toma conta. Eu falei, meu Deus, eu caí numa enroscada. Aí eu falei, calma, eu vou falar com o corretor. Aí desliguei, irmão, quando eu desliguei, na hora que eu desliguei, o Espírito falou para mim assim, fica tranquilo, foi eu que fiz tudo. Esse valor não está correto. Irmão, na hora que a André me chamou para almoçar, eu desci para almoçar, ela falou, que negócio é aquele de 15 mil? Eu falei, fica tranquilo, foi uma coisa errada que Deus, mas deu uma coisa errada que chegou aí, mas já vai dar resultado. Aí liguei para o corretor falou, não, tem alguma coisa errada. Irmãos, eu sei que mais tarde chegou a notícia, o papel veio errado, não é 15 mil, é 5 mil. Lá nós pagávamos 300 e pouco por mês de IPTU, aqui vai pagar 400 e pouco. O diabo quer dar um infarto na gente através de mentira. Você não precisa ficar com a primeira notícia. Você pode ficar com o que Deus diz. Nada acabou enquanto Ele não diz acabou. E aquele que começa, se Ele diz assim, eu te dei o seu apartamento, ninguém toma de você, porque foi eu que dei. Se Ele te deu, não tem como fechar a empresa, Léo, porque foi Ele que abriu. Por quê? Porque aquele que começa, Ele termina. Quando eu ando pela verdade, quando eu ando por uma palavra, quando eu vou para o ministério, quando eu vou para missões, quando eu vou fazer alguma coisa, debaixo de uma palavra Ele está dizendo, eu mandei, eu pago, eu assumo, eu me responsabilizo, eu sou Deus. E o que eu faço, pastor? Enquanto não chega o negócio, eu te adoro, Senhor. Porque desde a antiguidade ainda não se viu. Ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu vou te louvar. Eu vou te adorar. Eu vou te exaltar. Eu vou fazer valer a pena todo o preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário. O Senhor vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Eu quero viver na terra 100% daquilo que o Senhor conquistou por mim. Na cruz do Calvário, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, no meu casamento, nas minhas finanças, no meu ministério. Eu quero viver 100% de tudo aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. É tempo de nós amadurecermos. E amadurecermos, querido, não é se tornar cético. Amadurecermos, estar vivo, é não perder a paixão, é continuar sendo intenso. Escute, não tem nada acabado, não tem nada acabado. Você pode estar vendo o final da estrada, não acabou. Bom, eu não sei quantos aqui já voaram de avião. Mas você já viu algum avião decolando no meio da pista? Não. Não, irmão. Ele sai da cabeceira, irmãos. Ele só decola quando está acabando a pista. É ou não é?
Só se for um avião pequeno. Aí ele sai da cabeceira e no meio ele voa, ele sobe. Mas se for um Boeing, ele sai do começo e ele decola quase no final da pista. Na hora que a pista estiver acabando, você decola, irmãos. A hora que a pista estiver acabando, você vai decolar. Mas você não vai passar do limite da pista. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para guardar meu depósito. Você nunca vai se arrepender pelo tempo que você passou com a palavra. Você nunca vai se arrepender com o tempo que você passou orando em outras línguas. Você nunca vai se arrepender com o tempo que você passou adorando, exaltando, erguendo as suas mãos, exaltando, adorando, erguendo as suas mãos. Não importa, queridos, tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de adorar. Tem dia que eu não acho motivo nenhum para fazer isso. Mas eu decidi viver acima de motivos. Você está andando com a gente há quanto tempo, Marcelo, aqui? 3, 4, 5? 5 anos. Quando o Marcelo e a Márcia chegaram, eu comecei a falar para eles sobre a questão da palavra. Confessar a palavra, fazer isso, confessar a palavra, confessar a palavra, confessar a palavra. Até que essas verdades foram estabelecendo dentro da vida deles. Hoje eles estão começando a colher aquilo que eles entenderam. Não pare, porque o resultado não chegou. Verdade é o que Deus diz. Não pare, porque o resultado ainda não veio. Não tome decisões na sua vida porque não está do jeito que você quer. Não tome decisões na sua vida porque você não está se sentindo bem. Não tome decisões na sua vida por causa de pressão. Se mova dentro do que Deus falou. Se mova dentro do que Deus falou. Igreja, nós temos uma extrema necessidade, uma necessidade de urgência de aprendermos a ouvir a voz do Senhor, aquietar a nossa alma, amadurecermos, resolver as nossas questões, as nossas pendências. Está resolvido. Irmão, se eu me resolver aqui, eu tenho que estar resolvido, eu estou resolvido aqui. E se eu resolver aqui, eu estou resolvido aqui. Porque é incompatível eu estar resolvido no horizontal e não estar resolvido no vertical. É incompatível eu estar resolvido no vertical e não estar resolvido no horizontal. Uma coisa liga a outra. Amém? É tempo de largarmos a chupeta. Vamos colocar de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um homem na Bíblia chamado Zacarias, que foi pai de João Batista. Ele orou por algo que ele não cria. E mesmo ele não crendo, Alex, aconteceu. Ele orou por algo que ele não cria. E o anjo chegou para ele e falou: olha, Zacarias, tuas orações foram ouvidas. E ele falou: como é que eu vou saber que isso é verdade? Ô abençoado, você não estava orando por isso? Às vezes, querido, nós estamos orando por algo que nós não cremos. Escute, olhe para mim. Jesus não é uma filosofia. O Evangelho não é filosofia. O cristianismo não é filosofia. O cristianismo é poder de Deus. Jesus morreu, ressuscitou. Ele está vivo, Ele reina. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele é real no seu casamento, nas suas finanças. Ele é real no seu celeiro, na sua mesa. Ele é real sobre os seus filhos. Ele é real sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira. Ele é real. Ah, Espírito Santo, nos ensina a ouvir a Tua voz. Ah, Espírito Santo, nos ensina a ouvir a Tua voz. E quando nós a ouvimos, nós queremos obedecer. Nós queremos obedecer 100%. Nós queremos seguir a Tua voz. Feche teus olhos. Se você quiser se prostrar, se você quiser erguer suas mãos, o que você quiser fazer, mas se entregue ao Senhor. Te encontrei, minha vida te entreguei.
os meus planos aos teus pés eu lancei. Não posso viver sem ti, tua presença. Isso! Seja intenso, seja intenso! Meu coração a ouvir a tua voz. Nós vamos declarar: te encontrei! Te encontrei. Aleluia! A vida te entreguei. E os meus planos, e os meus planos Aos teus pés eu lancei. diga: eu não posso viver sem a tua presença, Deus. Não posso viver Sem ti. a tua presença. Queime meu coração A ouvir a tua voz, meu coração está ligado ao teu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. meu coração. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração às 11. Meu coração Diga isso. está ligado ao teu. Diga: não mais vivo eu, Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, Oh! mas Cristo vive em mim. Diga novamente: meu coração Meu coração está ligado ao teu. feche teus olhos, declare. Vivo eu, Com seus olhos fechados, olhe nos olhos dele. vive em Com os olhos fechados, olhe nos olhos dele, meu coração. Oh! ligado ao teu. Oh, racalabacobe, candalalabababacore, candalabaçô. Meu coração, o meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu Está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pega tuas mãos, por favor, e por alguns instantes ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Libera, 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 libera. Ora, 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 ora. Oh, racalabaconda, ralabacorra, candalabacorra, calabababalabaçô. Eu quero ser tua casa favorita.